A sua web rádio do jeito que você gosta. Conectando você ao mundo. Web Rádio Central. Sejam bem-vindos. Nós estamos no podcast da Casa Conceito com a presença do Vinícius, que vai nos auxiliar com as perguntas deste podcast, e também com a presença do artista Wagner Cruz. Nós também contaremos com a participação da plateia, não é isso, Vinícius? Exatamente, Priscila. É uma honra receber você aqui, Wagner. Temos algumas perguntas. E a minha primeira pergunta seria: há quanto tempo você toca esse instrumento? Eu toco esse instrumento há cerca de 30 anos. Quando eu tive o primeiro contato com a música, com meu pai, eu tinha 9 anos. Mas quando eu conheci o instrumento, eu achei que ele tocou em mim, eu achei que seria o instrumento ideal para eu expressar a música da maneira que eu achei que seria interessante. Wagner, e você disse pra gente que você toca aqui a viola cabalística. Como que esse insight musical, que é tocado pura e simplesmente no momento, chega até você? Bom, Priscila, música é um conceito universal. A partir do momento que eu entendi isso e que eu percebi que a viola, toda a história da viola, diferente da narrativa que a gente tem hoje, eu percebi que ela é o instrumento ideal por a sua ressonância, por trazer um tipo de som que tem esse poder natural de tocar as pessoas. Quando eu toco, a maneira que as pessoas vão receber o som é diferente para cada um. Esse insight veio a partir daí, da gente tocar as pessoas para que elas percebam o que elas são. O nosso artista está, inclusive, filosofando aqui nesse momento. Vamos passar a participação para a plateia. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? É uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Laís e a minha pergunta de hoje é: o que te inspira a levar o seu talento para as pessoas? Obrigado pela sua pergunta, Laís. O que me inspira, na verdade, é produzir uma música que não seja comercial. Essa música eu toquei no início do podcast, nunca mais vocês vão ouvir ela, porque eu toquei ela de uma forma bem natural. Então, a minha intenção com a música é exatamente essa, né? Produzir uma música que não seja comercial, uma música onde eu consiga conectar aquilo que eu estou expressando para o público atingir o máximo de aproveitamento daquela música naquele momento e tocar a si mesmo. Essa é a intenção e que me inspira a produzir essa música que a gente fala que é a música cabalística, é um conceito cabalístico que depois, quem sabe, eu consigo explicar um pouco melhor. Mais alguém? Você, Luciana. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. E qual artista te inspira e que você tem vontade de cantar? Luciana, os grandes artistas que me inspiraram para a viola caipira foram os tocadores de folia, de reis, os dançadores de reinado, que eu sei que essa cultura aqui em Bom Despacho é muito forte. Então, o primeiro contato que eu tive com o instrumento, quando eu estava falando lá atrás, que eu estudo música desde os 9 anos, mas quando eu encontrei a viola e ela passou a representar aquilo que me toca interiormente, eu conheci uma folia de reis no Natal, lá na casa da minha tia, no Olegário do Céu. Então, quando o senhorzinho entrou com esse instrumento, quando ele passou, esse som me encantou. Aí nunca mais eu me interessei por outro instrumento. E assim continuo até hoje, usando esse instrumento para levar uma música que esteja fora do circuito comercial. As perguntas da plateia estão realmente interessantes, Wagner. Para quem vai começar a tocar um instrumento como esse, qual seria o primeiro passo? Ela já poderia iniciar a aprender nesse instrumento, por exemplo? Eu creio que aqui em Bom Despacho tem ótimos professores de música. A partir do momento que você tem um contato, que você sente aquele desejo de aprender, de tocar qualquer instrumento que seja, não só a viola, qualquer instrumento, é dar o pontapé inicial. Procure um bom professor. Música é autoconhecimento. Hoje em dia a gente tem um conceito de música que está muito ligado à área comercial da música. Mas a gente sabe que a função principal da música é o quê? É expressar os nossos sentimentos.
Então, a melhor maneira de você conhecer a si mesmo, é uma dica que eu dou, é que você aprenda a tocar um instrumento musical. Nem que você aprenda a batucar na mesa, tocar uma caixinha, bater um pandeiro. Isso é muito importante. E voltamos com mais algumas perguntas da plateia. Maria Eduarda. Boa tarde, Priscila. Estou adorando o bate-papo, está muito legal. Wagner, minha pergunta é a seguinte. Sabemos que você já escreveu vários livros. Qual foi sua inspiração para virar um escritor e construir a sua própria editora? Maria Eduarda, obrigado pela pergunta. Bom, da mesma forma que eu vejo que que eu enxergo a música com conceito não comercial, a gente sabe hoje em dia, principalmente em Bom Despacho, que a gente tem muitos autores aqui, muitos escritores. Eu publiquei vários livros por algumas editoras e eu vi que eu precisava dar mais voz às pessoas que escrevem, mas não têm oportunidade de atingir as grandes editoras. Por isso que eu criei essa pequena editora. Produzo livros de artistas independentes. O mais recente foi aqui em Bom Despacho, um escritor jovem, bacana, chama Pedro Ramos. A gente produziu o livro dele. Então a intenção é essa, é descobrir novos autores e publicar o livro deles, dando suporte para que eles possam trabalhar a literatura num conceito regional. Então, a minha busca pela literatura é de escritores que falem da nossa região, que falem de Bom Despacho. Fernando Pessoa ficou famoso, não foi falando de Bom Despacho, foi falando de Lisboa, que é o bairro da Madragoa, onde ele morava, em Portugal. E assim, a minha intenção é essa. O grande inspirador para isso, foi um escritor que é tipo ovelha negra na literatura nacional, que é o Paulo Coelho. Quando eu li o Diário de um Mago, eu achei muito bacana, porque ele misturava duas coisas que eu gosto muito, que é mística, esoterismo e a literatura. Então a minha editora chama Libélula 25. A Libélula é um arcano que revela as verdades mais próximas daquilo onde a gente está. Então a intenção dessa editora é revelar novos talentos, novos escritores, principalmente da nossa região. Fundador da editora Libélula 25, um dos membros fundadores da Academia de Letras Bom Despachense e autor dos livros O Poeta e a Gaivota, Apolônio e os Pardais, Versos Crônicos e mais 2 obras literárias, não é, Vinícius? Isso mesmo, Priscila. Temos Aragorn e as Almas Sagradas, Terrário e Outros Contos. São 2 obras preciosíssimas e vale mesmo a pena se dedicar a essas leituras. Wagner, desses 5 livros publicados, qual deles mais te tocou ou tem alguma história especial? Olha, Priscila, dentre esses, Terrário e Outros Contos, porque eu conto histórias da região aqui de Bom Despacho. E dentro desse livro tem uma história muito bacana que chama A Viola Mágica, que conta a história de um menino que, para tentar conquistar uma namoradinha lá no povoado Vilaça, ele rouba a viola do pai para tocar para ela, para tentar tocar alguma música para ela. E ele quebra essa viola. O pessoal da roça, muito rígido, então a história gira em torno de como ele vai solucionar esse problema de consertar a viola do pai dele que ele quebrou. É uma história que aconteceu quase comigo. Eu transformei ela num conto, um conto fantástico, Terrário e Outros Contos. Então tem uma coisa ligada com São José e aí vai. Bem bacana a história. Muito interessante essa valorização regional. Maria Luísa, pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje presente. Wagner, onde podemos comprar algumas de suas obras? Os livros estão disponíveis na Biblioteca Municipal? Maria Luísa, obrigado pela pergunta, é importante essa pergunta sua. É o seguinte, esse podcast ele vem de encontro ao lançamento do nosso site da editora, que já vai estar no ar, lançando um programa bem bacana que chama Projeto Jovem Escritor da região do Centro-Oeste de Minas Gerais, onde a nossa intenção é receber vários originais de escritores desconhecidos que escrevam um tema regional, e aí a gente vai estar lançando aí, através de um programa, o livro desses jovens escritores. No site ele ainda não está no ar, mas eu faço questão de valorizar a nossa biblioteca municipal, então todos os livros estão lá. Os meus livros, também os livros que eu produzi, dos autores do Bom Despachense. Queremos agradecer a participação de cada um de vocês, agradecer também a presença do Wagner aqui com a gente e temos mais um momento especial, não é mesmo, Vinícius? Que honra, Priscila. Realmente, Wagner, é um prazer ter você aqui conosco, todos vocês da plateia. E em nome de todos nós, Web Central, RH Solucionar, Casa Conceito, trouxemos uma singela homenagem em agradecimento a esse momento especial. E também poder estar aqui presente ouvindo o seu trabalho, ouvindo um pouco mais sobre você também. É extremamente importante essa valorização da região. De fato, estamos muito agradecidos. Muito obrigado.